Você fala com muita liberdade da sua sexualidade, eu vi outras entrevistas. Eu queria te perguntar, quando que você se descobriu um homem gay? Cara, eu sempre soube, desde muito sempre, assim, desde dentro da igreja eu sempre soube, mas nunca tive a possibilidade real de viver isso durante muitos anos da minha vida. A filha de pastor, filho de É, pastora. Isso é uma isso. coisa que é uma pergunta que eu Como é que pulei. diaconiza, é. Eu vou até encaixar essa pergunta aqui, porque é uma pergunta que eu pulei e que eu sempre faço para meus entrevistados. Quem são seus pais? Meus pais, meu pai, ele é um homem preto retinto, militar do bombeiro, militar do Rio de Janeiro. O pai dele também era militar, também do bombeiro. É, E a minha mãe é uma mulher servidora pública aqui não sei se vocês vão conhecer, mas quem é do Rio conhece o CIEP, o famoso Brizolão. Sim, claro, é. Brizolão. Eu morei no Brizolão. A minha infância foi dentro do Brizolão. Que legal. Meu pai O era um CIEP militar. são escolas integrais criadas pelo Brizola, Leonel Brizola, ganhou o apelido de Brizolão, e são espalhadas pelo estado, e a ideia é que a criança fique lá o dia inteiro, de manhã tendo aula, à tarde tendo atividades esportivas, coisas que Exato. garantam um espaço para ela socioeducativo pleno, Nossa, que né? bom falar com um carioca, gente. Ele sabe exatamente o que é, porque é difícil você explicar isso pra quem não é do É Rio. difícil, é Porque difícil. é uma coisa genial. Foi o Darcy com Com o Leonel Brizola, Brizola que Darcy fizeram Ribeiro, que para Brasília, e Darcy Ribeiro é muito conhecido, né? É, Porque né? fundou Então, a ok. UNB. Isso, exatamente, Darcy Ribeiro. E é um complexo para poder. E aí ele é mais implantado nas periferias, que é para dar Claro. esse suporte. E dentro desse CIEP tem uma residência, que é residida por um militar. Ah, olha só. Necessariamente tinha que ter um militar instalado ali com a sua família. E a esposa desse militar era uma espécie de inspetora, Certo. né? Então a gente morava ali. E aí a função da minha mãe e do meu pai eram ser pais sociais. Então, de vira e mexe, tinha crianças que estavam em situação de vulnerabilidade lá que dormiam lá em casa. Olha que legal, isso eu não 6 sabia. meses, 2 semanas, um final de semana, depende. Às vezes ficavam lá em casa um tempo, a família estruturava, a avó pegava para poder ficar. Aí ficava 3 semanas, fugia, aí voltava lá para casa. Então foi uma coisa muito. Quer dizer, isso então... Eu dormi em meu quarto, assim, era um quartão, o chuveiro eram vários chuveiros, vários mictórios, várias beliches. Esse era o meu quarto, eu e o dos meus irmãos. Isso então potencializou essa tua visão social, né? Porque você Eu tive que. conheceu realidades mais duras, né? Exato. Exatamente essa realidade. Essa é a minha formação base. Então, os meus pais são essas pessoas e eles são pessoas que, incrivelmente, eles têm um letramento racial absurdo. E eles passaram isso pra gente, porque desde 7 anos, meu pai sentava com a gente, somos em 3 irmãos. Mais velho, eu sou do meio e tenho o mais novo. E fala assim, vocês 3 são pretos. Vocês não vão ser tratados iguais ao filho de fulano, do coronel fulano, que é branco. Vocês não vão ser tratados igual ao filho do pastor ciclano, que ele é branco. Mesmo dentro da igreja vai ter racismo. Então eles nos muniram, nos argumentaram, nos deram ferramentas para identificar e combater o racismo desde muito cedo. Sim. Entendeu? E o que eu fui descobrir depois de muito tempo é que isso é uma exceção da exceção, porque, gente, até hoje, eu lido com pessoas pretas que acabaram de descobrir que são pretos. Sei lá, há um ano, descobri na faculdade que eu sou preto. Então, assim, uma coisa tipo, que eu não vivi, eu sempre soube que eu sou homem preto. E isso que seus pais te deram é te dar poder, né? Isso é poder. Poder. E aí, os meus pais são essas pessoas, mas ao mesmo tempo com recortes periféricos de ascensão social, de militarismo, de religião que adoece. Então, pensa essa bolha e eu ali, um homem criativo, gay, com inspirações artísticas o tempo todo. Você sempre soube. E quando você falou pra eles? No bem que eu falei, no bem eu falei, não. Falaram por mim. Falaram por mim, aí foi uma ruptura na minha família, assim, sabe? Foi uma ruptura bem, bem violenta, inclusive, já falei isso já algumas vezes, mas eu tive que fazer a Lei Maria da Penha contra o meu pai, por exemplo, né? A gente teve que entrar em processo judicial, e a última vez que eu vi meu pai foi na mesa do juiz,
a defensora pública, ele, o advogado dele e o juiz poder julgar o que estava acontecendo, porque não existia esse aceite, né? Alguém falou para ele, aí eu fazia a faculdade de medicina na época, e meu pai, ele me expulsou de casa. Cortou a grana, eu não conseguia morar mais no apartamento que eu morava, que eu fazia faculdade numa outra cidade. Enfim, caos estabelecido, faculdade sem pagar, expulso da sala de aula por tentar entrar no hospital. Estava na época estava no terceiro ano de medicina. E aí meu pai descobriu, através de alguém, né, que eu namorava com o meu atual marido. Na época, então isso foi bem caótico assim, mas nessa época eu consegui a Bolsa Social, que chegou, né, na reitoria, que eu sou eternamente grato até hoje, e eles falaram, cara, por esse motivo você não vai parar, olha as suas notas, você é um dos melhores alunos do nosso curso, Que legal. você vai ter bolsa de 100% na cota social, e assim eu me formei médico. Bom, parabéns ao Unig aí pela visão Nossa, cara, nossa, social eu e sou... que fez a diferença de te manter na sala de aula, de formar mais um médico, né? E eu tô aqui por causa disso, senão eu teria tido, e não ia ter como conseguir. Então, assim, esses são os meus pais, ao mesmo tempo que me incentivaram, me muniram, me deram várias ferramentas para que eu pudesse ser eu, também são atravessadas por dificuldades e por dores que são implícitas da época da criação, do recorte que eles tiveram, dos acessos que eles tiveram. Então, tipo, não existe uma mágoa, não existe um rancor, não Você existe não tem mágoa do seu pai? nenhuma, imagina. É mesmo? Nenhuma. Imagina, inclusive, já nos falamos depois de quase 8 anos sem se falar, nos falamos por telefone, tanto com ele quanto com a minha mãe, né, para poder deixar bem entendido, bem resolvido isso, que tá tudo certo. Meu, eles, inclusive, foram agentes formadores de quem eu sou. Claro. Talvez se eu tivesse tido o apoio deles, eu não teria tido que ter tantos rompantes na vida para poder estar aqui. Talvez a gente não estivesse conversando se não fosse esse episódio da minha família, por exemplo. Né? Talvez eu tivesse que estar como médico no interior, porque a família não pode saber, e aí vivia experiências fora da cidade, vivia uma vida infeliz, sem brilho, sem cor. Sim. Talvez eu não fosse ser colorido. Já acorda no caos da timeline, né? Quer tomar seu café tranquilo? Matinal no Amado Mundo. Comece seu dia com informação, não com desespero. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.